Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso TraumaCast. E o episódio de hoje, gente, tá muito especial. Eu tô muito animada de falar desse assunto com vocês, porque a gente já trouxe muitas pessoas aqui pra conversar sobre trauma, por muitas óticas diferentes, mas nunca a gente trouxe alguém pra falar desse tema. E esse tema é extremamente importante. E eu diria, assim, com quase nenhuma margem de erro, que a pessoa que a gente trouxe hoje aqui para vocês é a maior especialista nesse campo que a gente vai conversar aqui. E a minha convidada de hoje, ela é professora há mais de 20 anos, ela é advogada com mestrado em políticas públicas, trabalha com políticas públicas há muito tempo, a gente vai falar sobre isso. Ela estudou inovação educacional na Escola de Extensão da Universidade de Harvard, porque ela é muito chique. Na verdade, o currículo dela é muito chique, gente. Depois você vê aqui na descrição que eu não consigo falar esse currículo todo, mas eu vou trazer uns highlights para vocês aqui, tá? Ela já foi secretária de Educação, já trabalhou junto com o MEC, já trabalhou na Columbia University e já foi representante da Unesco. Enfim, gente, babado, tá? O currículo dela. E ela trabalha na interface da educação básica, principalmente, com trauma. Ou seja, Carolina Campos, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada a você, querida. Obrigada. Um prazer imenso, Nath. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de ter você aqui pra gente falar desse tema tão importante, né? Eu acho que não tem ninguém, eu acho que com a carreira que você tem, o tanto de tempo que você vem trabalhando com isso, trazendo, né, a discussão sobre trauma e sobre estresse traumático para esse ambiente escolar, eu acho que isso tem potencial, assim, de revolucionar, de fato, a sociedade. Então, muito obrigada, em primeiro lugar, pelo seu trabalho, sou fã, admiro, tava conversando agora nos bastidores, não sei como é que você dá conta. Nem eu. Mas, pra gente começar, antes, eu já falei, o currículo tá na descrição, mas conta um pouquinho quem é a Carolina e como que você foi parar nesse lugar de unir o estudo do trauma com a questão da educação e das políticas públicas, que já é um pouquinho da sua trajetória. Conta um pouquinho pra gente como foi. Como você chegou a ser essa especialista nisso tudo que você é? Tá, vamos lá. Eu brinco que desde que eu entrei na escola eu nunca mais saí. Eu tinha 4 anos de idade quando eu entrei na escola. E desde que eu entrei eu nunca mais saí. Então, esse ano faz 40 anos de escola. Porque eu tô fazendo 44. E durante boa parte da vida como aluna e depois como professora. Então, aos 17 anos eu começo a minha carreira de professora. E 17, eu amei. Você era bem nova. Eu era muito novinha. Caramba. E ali eu começo dando aula e tudo. E aí, eu sempre amei a escola. E uma das coisas que me chamava muita atenção é que eu via que todo ano eu tinha a mesma turma, sabe? Então, assim, sempre tinha o bagunceiro, sempre tinha aquele aluno mais quieto, fechado, sempre tinha o desinteressado, que eu podia me virar em 1000, que ele não tava nem aí pra mim. Sempre tinha o desafiador, que batia a porta na minha cara, que me xingava, e eu falava, gente, por que isso, né? Então, isso foi uma dúvida que habitou a minha mente durante muitos e muitos anos. Na época da pandemia, aí, quando eu me tornei secretária municipal de educação, eu trabalhava num município muito pequenininho, no Agreste de Pernambuco. E lá, primeiro que eu percebia que tinha um grupo muito grande de professoras que estavam afastadas. E aí, eu falei, mas essas moças, assim, ainda era gente jovem, algumas pessoas da minha idade. Por que tá todo mundo afastado? Tá todo mundo doente nessa cidade? O que tá acontecendo? E aí, eu chamei o RH e falei, eu quero ver todos os laudos médicos do afastamento. Porque eu não queria questionar o afastamento. Você queria entender por que as pessoas não estavam mais comparecendo ao trabalho, não estavam podendo estar lá, né? Exato, porque eu tinha 1/3 dos meus professores afastados. Uau. Era muita coisa. E aí, o Ministério Público, né, atrás da gente, porque eu precisava contratar profissionais, e o Ministério Público falava, não pode, porque tem o limite da lei de responsabilidade fiscal, não sei mais o quê. Eu falava, sim, mas eu vou deixar os alunos sem aula? Como eu vou fazer? E aí, quando eu fui entender, que eu fui olhando os laudos, todo mundo tinha problema de saúde mental. Uau. Uma professora, para não dizer que todas, mas uma professora tava com problema de LER. Né? Tipo, sim, de movimentos repetitivos. Isso, exato. O resto era só problema de saúde mental. Ansiedade, burnout, depressão. Não, e eu vi você postando nos seus stories hoje, que eu fiquei estupefata no estudo de Harvard, falando que caixa de supermercado e professores eram literalmente as profissões que traziam mais infelicidade. Exatamente. E é isso. A gente vai falar sobre isso. Caramba, isso é muito chocante. É assustador. Porque a escola, ela é um ambiente violento. Ela é um ambiente hostil. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente vai explicar isso, sim. Mas enfim, então, só pra tentar trazer o contexto.
aquilo, eu falei, gente, será que isso é só na cidade que eu trabalho? Essa cidade tá muito doente? Porque são mulheres. Primeiro que de acordo com o censo, né, da educação, 80% dos cargos em educação, na educação básica, são ocupados por mulheres. Quando a gente faz o recorte por etapa de ensino, por exemplo, educação infantil, 96% das pessoas que trabalham na educação infantil são mulheres. Uau, caramba. Eu não posso dissociar o feminino da educação. E aí, uma coisa que eu percebia era, segunda-feira era uma abstenção gigantesca de mulheres faltando trabalho. Aí eu falava, mas por que tá faltando? O que tá acontecendo? E aí era, gente, mas é porque teve futebol, os maridos beberam, elas apanharam. Meu Deus, Eu não posso dissociar, você entende que eu não Ainda posso? tinha um recorte de gênero Exato. interferindo com esse ambiente desafiador para a saúde mental, que é a escola. Enfim, Exato, tudo junto. Tudo junto. E ainda tinha um terceiro componente, que era um número absurdo de professoras fazendo cirurgia bariátrica. E Meu eu falava, Deus. mas, meu Deus, o que tá acontecendo? Qual é Então, a correlação, né? Exato. E naquela época, isso é 2018, tá? Não é que faz 30 anos, é 2018. Eu achando aquilo tudo muito estranho, eu não conseguia encontrar um fio condutor. Aí, beleza. Aí, quando foi em 2020, com a pandemia, quando eu deixei a secretaria e tal, e aí eu falei, eu preciso olhar para redes de ensino do mundo e do Brasil que estejam resolvendo grandes questões da educação e entender o que esse povo tá fazendo. Porque eu falava assim, problema na merenda. Eu tenho certeza que alguém já teve o mesmo problema que eu, gente. Como que resolveu esse problema? Deixa eu aprender com quem já teve esse problema e resolveu, né? Você foi atrás disso. Só que a minha equipe não tinha tempo. E assim, elas tinham que fazer tantas outras coisas que não dava tempo pra eu falar, mas vamos procurar se alguém já fez. Então, quando foi na época da pandemia, eu resolvi, então, fundar o Vozes. E, na verdade, nem era meio que a consultoria da Carol, assim, sabe? Pois é, eu acabei não falando disso, que eu esqueci, gente. Lembra o currículo grande, mas você também é fundadora do Vozes da Educação, Isso. que é uma consultoria para redes de ensino. Exato, Tá, públicas e privadas. Públicas e privadas. Conta um pouquinho sobre isso. Então, você criou isso na época da pandemia. Na época da pandemia, eu entrei de consultora. Eu saí do MEC, eu saí do Ministério da Educação. Você já tinha, porque quando você começou, eu acho que a entender como o trauma estava relacionado com isso, você já tinha uma longa carreira. Já, dentro imensa. da área da educação. Sim, eu já estava da na educação. Política pública, enfim, tudo isso. Exatamente. Professora há 300 décadas. Há 300 décadas e professora de mil coisas. Assim, o trauma foi a coisa que chegou por último, então talvez por uma último. pecinha que encaixou ali, né? Você sabe que tem uma frase do Montaigne que eu gosto muito, que ele fala assim, que é como se você tivesse um jardim e você colhesse as rosas, e aquele laço que dá o buquê é justamente, pra mim, o trauma na minha vida. Porque Que lindo. a sensação que eu tenho é que eu tinha várias rosas e eu precisava de um laço que desse, que fizesse ali aquele buquê acontecer. E pra mim, quando eu estudei sobre trauma, eu falei, pronto, é isso. As fichas foram caindo e as explicações começaram a aparecer. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi, então, fundar o Vozes, mas zero perspectiva de trauma, tá? Isso não tava na Naquele minha momento vida era só ainda. uma consultoria. 2020 era uma coisa do tipo assim, bora procurar soluções para os problemas da educação. Tá. E naquela época, o grande desafio era, escolas estavam fechadas no mundo inteiro, pandemia. Então, naquela época, o desafio talvez seja como a gente vai interagir, como vai ser a questão do vínculo, como vai ser a aprendizagem. Naquela época, Via o desafio... tela, sei lá. Não, o Não era desafio isso? não era isso. O desafio Aquela era... chutando. Errei, gente. Eu não sei esse assunto, por isso que eu trouxe ela. Vai. O desafio era como reabrir escola. Tá. E aí, a gente... E pra mim, ex-secretária, eu falava assim, eu não quero saber quanto tempo demorou. Eu quero saber como reabriu. Fez bolha? Como que foi? Qual o jeito seguro de fazer isso? Como que o menino chegava na escola? Como que ele ficava na escola? Era de máscara, sem máscara? A professora usava máscara? Mas tinha cluster? Como que era esse cluster? Como funcionava isso? Mas e na hora da merenda? E na hora do recreio? E na hora do não sei o Você quê? tava focada nisso. Eu tava focada nisso. Tá. E aí, o que começou a acontecer? Bom, primeiro que o Brasil foi um dos 5 países que mais tempo ficou com escola fechada no mundo. Caramba. Então, a gente ficou com 2 anos de escola fechada, a maior parte das redes públicas de ensino. Nossa. Algumas não sabia dessa escolas informação. no interior do Maranhão ficaram 2 anos e meio. E, obviamente, o aluno que tinha 12 anos, quando ele ia voltar, ele já tinha 14,5, ele não voltou. A gente perdeu esse menino pro milhares de coisas, pra Caramba. entregador, pra caixa de supermercado, pra neném, pra muitas Uau. coisas, né? Uau. Bom, então assim, esse foi um grande desafio. Aí, na época, muitas pessoas falavam pra mim assim, Carol, mas como é que a gente vai fazer o trabalho de recompor as aprendizagens? Porque o menino passou 2 anos fora da escola, como que vai recompor as aprendizagens? E aí eu falava, gente, primeiro,
nós temos um problema que outros territórios do globo não têm. Porque quando você olha para outros países, os caras ficaram 3 meses, 6 no máximo, entendeu? A gente não, a gente ficou 2 anos. Então, primeira Sim. coisa é essa. Segunda coisa é que ninguém tá olhando pra isso não, gente. O problema é saúde mental agora. Quando a gente olha para os outros territórios, o que as pessoas estão focadas é assim, mas espera, o menino chegou na escola, mas tá se autolesionando. O menino chegou na escola e tá dizendo que não consegue estudar, que tá deprimido, que não sei mais o quê. E as escolas não sabem lidar com isso. E aí a gente tentou muito alertar as redes, sabe? E as redes estavam, não, é porque a gente estava muito focada na aprendizagem e tal. Então, quando você trazia essa questão da saúde mental, não tinha muito uma aderência Não. pelas redes de Não ensino, tinha. tá? Até que, Em final de 2021, novembro de 21, a gente fez um levantamento em que a gente mostrava boas práticas ao redor do mundo de saúde mental na escola. Primeira coisa que a gente descobriu que muitas redes já tinham convênio com hospitais psiquiátricos, clínicas, para quando desse um problema na escola, eles conseguirem referenciar. E a gente nunca nem falou sobre isso no Brasil. Gente, no Brasil a gente não tinha nem protocolo. Agora a gente está começando a criar os protocolos de encaminhamento de saúde mental em algumas redes, tá? Não tinha nem isso quando a gente falava de política pública. Ah, quando acontece isso, é esse o caminho. Era assim, mas o menino tá se lesionando, faz o quê? Liga pra mãe. Aí a mãe fala, isso é falta de Deus. Pode falar essas coisas aqui? Pode, não, você pode ser 100% você aqui. Isso é falta de Deus e não sei mais o quê, porque essa menina não tá indo na missa, não tá indo no culto. E aí a professora desesperada, e aí a diretora sem saber o que fazer. Então, assim, era um desconhecimento muito, ainda é, né? Muito Mas hoje grande. em dia, pelo menos, já tá sendo criado alguns protocolos. Isso via MEC, imagino eu. Não? Não? Via gente. Como assim? Me explica esse via gente. As redes começaram a nos acionar. E aí, pra criar, pra falar parte de consultorias como a sua, por exemplo, eu quero criar um protocolo justamente meu do que eu vou fazer. Mas por que os protocolos saíram? Vamos lá, deixa eu só voltar. Desculpa, eu te interrompi, mas... Não, imagina. Enfim. Me interrompa todas as vezes que você quiser. É assim, a gente começou a falar, putz, o problema é saúde mental. E ninguém dava muito ouvido. Por que as pessoas não davam ouvido? Porque, em geral, as pessoas falam, tudo vai cair no colo da escola. Gente, mas que absurdo, a escola não vai dar conta de tudo. Concordo. É isso, a escola não vai dar conta de tudo. Só que a escola, ela precisa saber encaminhar os problemas. Então, quando teve a pandemia, as escolas falaram, nossa, a gente precisa fazer um protocolo de biossegurança. Então, as escolas, por si só, foram criando, via MEC, os protocolos de biossegurança. Beleza. Quando foi em novembro de 21, a gente fez esse levantamento, que ficou na gaveta. Ninguém nem aí pra gente. Tiveram todo o trabalho, fizeram o levantamento todinho. Gente, esse é o problema. Todo mundo falou, legal. Que legal. Põe na gaveta aí. Parabéns pelo seu levantamento. Parabéns. Exatamente isso. A gente é maluca de falar de trauma, né? A gente tá só... toda a resistência do mundo e a gente vai... Enfim, continuamos E a gente batendo na portinha. Exato. Aí eu me lembro direitinho, no dia 22 de abril de 2022... Toco meu telefone, eu estava dentro de um avião, pra variar, né? Porque sim, você e um avião é a mesma coisa. Eu estava dentro do avião. Aí, o que aconteceu? E eu morava no Recife na época. Uma escola do Recife teve uma crise de ansiedade coletiva, os meninos desmaiaram. Uau! Saiu nos jornais, parou nos grandes portais e tal. A menina teve uma crise de ansiedade porque ela saiu do 9º ano. Não, mentira. Ela saiu do 6º, 7º ano. E ela voltou, ela já estava no 9º ano. No 7º ano, você tem algumas responsabilidades. No 9º você tem que performar, porque tem Enem, porque vai ter não sei o quê, porque nananana. A menina tem uma crise de ansiedade. E como a gente sabe, porque a gente estuda trauma, quando você vê uma pessoa desregulada, tem o quê? Contágio emocional. Quando você tem adolescentes, esse contágio é muito mais forte. Então, 25 alunos começaram a passar mal dentro da escola e desmaiaram porque a crise de ansiedade foi coletiva. Meu Deus. E a escola falou, meu Deus, os meninos estão caindo e ninguém sabe o que está acontecendo. Caramba. E aí começa o lugar de... Nossa, Carol, pelo amor de Deus, você não tem um negócio aí de um levantamento que você fez? Aí começou a cair a ficha da importância do que você tinha trazido já, né? Só que veja, eu tava falando de problema de saúde mental em novembro de 21. Nós estamos em abril de 22, certo? Naquela época, eu já tinha me ligado que ninguém ia tomar conta de problema de saúde mental e que o grande problema ia ser violência na escola.
Porque quando a saúde mental não é endereçada, ela escala. E ela escala dentro de uma escola, de que forma? De uma forma violenta. Então, a menina que tá se autolesionando, o menino que tá sofrendo bullying, isso vai escalar. Escala pra onde, geralmente? E aí, vamos lá. E aí, corta pra 1 ano depois, abril de 23. Em abril de 23, eu falo que foi a pior semana da minha vida. Meu telefone não parava de tocar, as pessoas me ligavam desesperadas. Porque os meninos estavam entrando na escola, fazendo ataque na escola. Meu Deus. Ameaça, e dizendo que ia matar todo mundo. Aquelas coisas bem que a gente vê em filme americano. Enfim, e ninguém sabia o que fazer. Aí começa um pedido de... Nossa, Carol, então se o menino entra na escola, eu faço o quê? Aí eu falei, você vai atrás de ter um protocolo. E aí as pessoas falaram, nossa, então é isso. Então vamos fazer protocolo de combate à violência. Ministério da Educação agora... Ainda não de prevenção e endereçamento de trauma, só... Mas já é um começo, né? De violência, beleza. Mas aí é tipo assim, o menino entra armado, faz o quê? Entra uma pessoa armada dentro da escola, faz como? Como que a diretora interage com a mídia? Porque daí a mídia vai lá, quer tirar foto, não sei mais o quê. Quem vai responder pela escola? Como vai ser o processo? Então a gente começa um processo... Uma coisa muito mais de apagar fogo do que necessariamente de prevenir que o fogo seja criado, né? Mas tudo bem, vamos começar por algum lugar. Mas tudo bem, a gente vai começar por algum lugar. Exato, tá bom. Nisso, as pessoas falam, pois é, mas a gente também tem um problema aqui na escola, que é assim, os meninos que se autolesionam. Aí começam a contar pra gente que as meninas pegavam, por exemplo, a lâmina do apontador pra poder cometer atos de autolesão. Nossa, gente. E aí começam a dar os detalhes, e aí a gente fala, meu Deus do céu, então a gente precisa de protocolo de encaminhamento de saúde mental. Beleza. Aí eu me lembro que, nessa época, eu já tava usando trauma. Você já tinha... eu quero entender como que você percebeu. Nossa, gente, isso aqui... Porque daí eu falei... Achei o laço do buquê. Vamos olhar para como outros territórios estão fazendo. Então, quando a gente começa o estudo lá em novembro de 21, já vem algumas nuances de coisas que eu falava, mas o que é isso, gente? Trauma no meio? Que diabos é isso? E aí eu começo a escarafunchar. E eu me lembro que, sei lá, acho que foi em 22 ainda, foi. Eu morava no Recife, mas eu vim aqui para São Paulo. E aí eu falei, eu vou me enfiar num retiro literário, no meio do mato. E eu só saio daqui no dia que eu descobri o problema que real vai resolver aqui. Todo o negócio. A raiz da coisa. A raiz da coisa. Uhum. E ali... A raiz. A raiz. A raiz, gente. E ali eu descubro um negócio que se chama Escolas Sensíveis ao Trauma. Ai, que delícia. E ali eu conheço uma mulher chamada Susan Cole. E essa mulher, ela era professora de educação especial, então ela lidava ali com casos de autismo, altas habilidades e tal. E ela se torna uma pessoa que... É como se ela fizesse um advocacy por educação especial. E lá pelas tantas ela fala, gente, as escolas não estão recebendo os meninos porque são autistas, as escolas não estão recebendo os meninos que têm altas habilidades, as escolas fechavam mesmo as portas, falavam, não tem vaga, não sei o quê. Isso era muito comum, não só no exterior, mas no Brasil Acho também. Acho que é mais do que deveria ser, mas... Enfim. Exatamente. Aí, essa mulher, a Susan Cole, ela, então, resolve fazer direito. E ela se torna nada mais, nada menos do que professora de Harvard. Da escola de direito ela. Básica, tranquila. Tipo você também. Tipo, com um filho nas costas e tal, né? E aí, eu falei, gente, eu morei 4 anos em Boston. E aí, eu falei, eu tenho certeza que eu encontrei com ela no supermercado? Certeza. Eu esbarrei com essa mulher. Já vi ela em algum lugar. Já vi em algum lugar. E aí, o mais, assim, que pra mim eu me lembro... Nossa, eu me arrepiei na hora. No dia que eu descubro a existência dela, é o dia que completa 2 anos do falecimento dela. Nossa. E ali, pra mim, é tipo um chamado, sabe? Eu falei assim, essa mulher tá me chamando pra fazer alguma coisa. Eu vou continuar o que você começou. Um mês depois... Trazer isso pro Brasil. Um mês depois, eu tô nos Estados Unidos, batendo na porta da galera que trabalhava com ela, falando, eu quero levar isso pro Brasil. Uau. E aí, fui para os Estados Unidos e marquei com eles e tal. E eles me receberam super bem. E aí, eles falaram para mim, Carol, se você usar a palavra trauma, o povo da escola vai fechar a porta na sua cara, ninguém vai querer saber de trauma. E é verdade. Ele falou para mim, use escolas seguras. A ideia de escolas seguras. Aí eu volto pro Brasil, me junto com o meu time, crio uma sessão de trauma informed ali com o meu time, faço um trabalho com elas. Porque dali eu já tinha, sei lá, uns 50 livros.
Eu já tinha lido e comprado. Você falou, agora eu vou entender esse negócio aqui. Negócio. E aí, a gente começa e a gente faz grupos de estudo no Vozes, e a gente trabalha juntas, e a gente vai descobrindo as coisas, E aí, eu falei, eu quero criar um curso para educadores. Então, sim. A gente vai falar sobre isso depois, porque tá também muito em voga essa coisa da educação parental. Vamos entender o que é trauma na educação. É diferente. Completamente. É um cenário completamente diferente. E imagino que só de falar público ou privado também já é completamente diferente. Totalmente. Enfim, é um outro mundo, né? Isso. E aí eu falei, vamos fazer alguma coisa voltada para as escolas. E aí, assim, junta os protocolos que a gente estava fazendo. Junta essa formação que a gente cria a partir do protocolo. Porque o protocolo, por si só, ele não vai resolver muito. Ele é um documento. Ele é pra você, na hora, saber o que fazer pra conter os danos, talvez, assim, vamos dizer dessa forma. Exato. Mas reduzir, a gente precisava de uma prevenção. Prevenção é o que a gente realmente gostaria, né? Prevenir trauma. E é realmente o trauma informative, porque o termo em si, as pessoas talvez não saibam disso, mas tem o sensível a trauma é só o primeiro, né? Existem várias etapas até chegar no trauma informative, que é quando toda a organização tem consciência, tem protocolo, tem processos bem definidos, enfim, é um... Exatamente. Vamos ver se vai dar tempo, porque eu quero falar 50 coisas com ela, a gente fala sobre isso. A gente começou de trás pra frente. A gente começou trazendo os protocolos pra finalmente iniciar ali um trauma sensitive, entendeu? Tipo, de sensibilizar as pessoas. Que já é um sucesso aqui, se a gente conseguisse ter mais escolas trauma sensitive, mesmo que não fosse informative, que é o nível máximo. O nível máximo, já seria incrível. Exato. Então foi assim, foi nesse lugar que eu cheguei. E aí ali eu comecei a entender por que as professoras eram tão obesas, por que os meus alunos tinham comportamentos repetitivos ao longo de todas as turmas, por que determinados alunos, quando eu conseguia criar vínculo, eles aprendiam e outros não aprendiam. Ali eu comecei a ir atrás de pesquisa e entender o que já tem no Brasil, o que não tem no Brasil. E, bom, spoiler, não tem. Não tem praticamente nada. Praticamente nada. E ali eu falei, isso é a raiz de tudo. Sim. E é a partir disso daqui que eu vou tentar trabalhar. Hoje, eu posso te dizer o seguinte, que a gente já evoluiu num lugar em que a gente trabalha hoje com 2 pilares, que é a ciência do trauma e a neurociência, que vão fazer um combo. Sim. Mas em cima disso, tem um guarda-chuvinha chamado Ciência do Desenvolvimento Humano da Aprendizagem. Na verdade, ao contrário, Ciência da Aprendizagem e do Desenvolvimento Humano, SOAD, que eles chamam Science of Learning and Development. Então, é a ciência da aprendizagem e do desenvolvimento. Essa ciência, ela junta neurociência com ciência do trauma para explicar, por exemplo, por que se eu fizer uma prova, o menino pode não ir bem nessa prova. E como que eu faço para transformar uma memória de curto prazo numa memória de longo prazo? E como que eu faço para poder fazer com que o menino aprenda algo que ele não tem interesse? Ou para poder fazer com que aquele menino que está desregulado volte para a regulação. E qual é a interface entre o estado emocional e as experiências traumáticas e a capacidade de aprendizagem? Exatamente. Porque a gente está falando de escola, um lugar que você vai para aprender. Então, obviamente, que a ciência que estuda como a gente aprende tem que estar nesse combo. Eu achei maravilhoso. É isso. E aí você junta tudo isso e no Voz da Educação, que é a sua consultoria, o que você faz é trazer esse conhecimento para ajudar escolas, tanto da rede de ensino pública e privada, a serem mais seguras, vamos colocar assim, né? Exato. Tanto é que a gente criou um curso chamado Aprendizagem Segura. Porque aí as pessoas falam, beleza, aprendizagem eu consigo entender, mas o que o seguro tem a ver? Porque hoje, se você chegar numa escola e perguntar assim, mas pra você, o que é uma escola segura? A pessoa vai falar assim, é uma escola que tem detector de metal, é uma escola que tem, entendeu? E aí, tem segurança 24 horas na porta. Exatamente. E a gente entende que o conceito de segurança, ele é um conceito estendido. Sim. Porque o antídoto pro trauma é a segurança. Exato. Então, o que é um conceito de segurança na escola? É a segurança física. Obviamente. Que não é só… O detector de metal não resolve nada. A segurança física, a minha barriguinha tá cheinha de comidinha boa. Eu tô aqui com uma aguinha gostosa. Eu não me sentindo ameaçado. Não estou me sentindo ameaçado. Não tá nem frio nem calor. Eu tô numa temperatura agradável. Porque hoje, a gente ainda tem na escola aquelas professoras que falam assim, na minha sala você não vai sair para beber água. Exato. Porque isso, na verdade, o que ela tá querendo mostrar com isso? Que ela tem o poder. E eu entendo esse lugar, Nath. Porque eu já fui essa professora que quer medir poder, porque o menino não respeita. E você se sentir desrespeitado é muito difícil.
O que a professora não entende é que não é contra ela. Sim. Então, na hora que eu tô falando de segurança física, eu tô falando ao contrário. Não, amor, além de tudo, você quer uma jujubinha? Você quer aí um negocinho aí pra você comer? Um negocinho, um biscoitinho pra ficar gostoso? Um bolinho? Isso que você tá falando... Gente, presta atenção nisso aqui agora, por favor. É tão revolucionário, porque, na verdade, faz até um paralelo com a educação parental agora, no sentido de que quando a gente começa a falar de educação respeitosa, vou desse jeito, um guarda-chuva mais amplo, e os pais se engatilham com os gatilhos das crianças, a gente tá falando que os traumas desses pais estão interagindo com esse ambiente da mesma forma que um professor tá numa sala com 50 alunos traumatizados, sendo engatilhado de tudo quanto é lugar, e tendo que lidar com seus próprios gatilhos. Eu imagino quão desafiador é. E é por isso que essa pesquisa de Harvard falou que ser professor trazia tanta questão emocional. Exatamente. Eu imagino quão difícil seja Nath, isso. e sabe o que é pior? Olha só, daqui a pouco eu volto pra falar das seguranças, mas a gente não fez uma pesquisa ainda. Isso é fruto exclusivo da nossa experiência. Quando a gente conversa com as professoras de escola pública, o nosso público, o nosso professorado, primeiro, de novo, são mulheres, a grande maioria mulher, que vivem as dores de ser mulher. Essas mulheres, 50 a mais, têm uma chance imensa de terem sofrido violência física dentro da escola. Palmatória, régua de madeira, puxão de cabelo, puxão de orelha, ajoelhar no milho, aquelas coisas horrorosas que faziam antigamente com a gente. E ainda tem isso, né? Essas mulheres, elas entram nesse lugar de... Mas pera... Eu apanhei, tô ótima, porque esse é o bordão clássico. Eu apanhei, tô ótima. Apanhei, tô aqui, viva. Apanhei, tô aqui, tô viva. Tô sem marido, terminei meu casamento, tô fazendo cirurgia bariátrica porque tenho compulsão alimentar, não consigo dormir à noite. É que o trauma gera esse processo dissociativo onde a gente normaliza o sofrimento, né? Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá, tô maravilhosa. Tá tudo certo. E aí, a gente pega e fala, beleza, esse grupo de mulheres altamente, profundamente traumatizado, que muito possivelmente sofreu violência física na escola, que eu queria pegar todas elas e dar um abraço coletivo e falar, amor, vem cá, deixa eu te abraçar. Queria, gente. Você não tem culpa, mas você também não pode perpetuar esse trauma no seu aluno. Então, quando Paulo Freire falava que a gente só faz educação com amor, o que a ciência mostra pra gente hoje, sobretudo a ciência do trauma e a neurociência, mostram que ele estava certo. A percepção que ele tinha e que ele traz, e por isso é tão bonito, por isso a gente fala de pedagogia do amor, pedagogia do afeto, porque, na verdade, não é que a gente quer ser os bonzinhos da escola, não é que a gente não quer dar o limite pro aluno, é porque o que a gente está querendo dizer é que, de fato, hoje, as ressonâncias magnéticas funcionais mostram que a mente de um aluno, o cérebro de um aluno que está aprendendo, ele tá com o límbico e com o pré-frontal ligadinhos. Eu preciso do vínculo para o menino aprender. Na hora que o menino vincula comigo, na hora que ele fala assim, eu confio em você. Nesse momento, o olho dele brilha e ele conectou comigo e ali eu ganhei. E eu posso estar ensinando o negócio mais chato do mundo. Porque ele vai falar assim... vai ter uma abertura, pelo menos. Nossa, prof, peraí, então esse negócio de fração aí, agora acho que eu tô conseguindo entender. Até porque, se tiver em luto ou fuga, toda a parte aqui do córtex pré-frontal... Desligou. Aqui, ó, é igual um disjuntor. Exatamente Não vai aprender absolutamente nada. E muitas dessas crises, imagina, ainda mais no ensino público, que tem outras questões estruturais envolvidas, de negligência e de falta de acesso a coisas básicas, até como às vezes a alimentação. Como é que a criança vai aprender nesse ambiente? Por isso que eu tô te falando das seguranças. Então, você tem a segurança física, que é esse lugar de você dar o que o seu corpo precisa. Primeiro no mínimo, né? Necessidades básicas no mínimo, né? Então, assim, falei de jujuba, as mães vão me matar. Não tô dizendo isso. Dá um troço pro menino comer, dá uma coisa pra ele comer aí, entendeu? Por que tem que comer só na hora do intervalo? Por que ele não pode ter ali Se tiver uma fome, por que castanha pra ele comer? O mundo vai acabar se ele abrir uma castanha no meio do negócio. Exato, mas as professoras entendem isso como desrespeito. Elas leem isso nesse lugar. Então, primeira coisa é a segurança física, que não tem nada a ver com câmera de segurança ou com detector de metal. Tem a ver com as necessidades físicas. Tô com vontade de fazer xixi. Deixa o menino fazer xixi, gente. Porque senão a amígdala tá lá, xixi. E o menino não sai. Engana que você tá ensinando essa criança a não ouvir os seus limites. Exatamente. A não ouvir as suas necessidades. E aí depois, na vida adulta, você vai falar, mas... Nossa, você tem que dizer não, você tem que pôr limite. Mas peraí. Como se eu não aprendi isso? Eu aprendi o contrário, Aprendi o contrário. Então, primeiro é a segurança física. O segundo é a segurança psicológica famosinha.
Eu tenho uma história de segurança psicológica na escola que eu gosto muito. Quer dizer, é uma história tristíssima, mas eu gosto de contar porque eu acho que ela ilustra bem. Teve uma vez que eu tava numa escola, eu tava esperando pra conversar com uma diretora. E aí, nisso, eu tava lá sentada numa cadeira, bem na entrada da escola. E aí, tinha uma moça que é tipo bedel, inspetora e tal. Nisso, os meninos já tinham entrado. Aí, chega uma criança de 9 anos de idade, com um rabinho de cavalo, toda feliz, assim, ó. Puxando a malinha dela, a mochilinha, né? E aí, eu lembro que eu olhei e falei, você tá toda bonitinha, tá toda feliz. Eu falei, que bom que ela tá feliz porque ela entrou na escola. Aí, a inspetora vira pra ela e fala assim, ei, tss, tá muito felizinha, hein? Ó, 10 minutos atrasada, direto pra sala de aula. Isso me traz algumas coisas. Primeiro, qual o problema da criança tá feliz? Por que ela te incomodou? Por que essa felicidade te incomodou? E colocou ela no estado de alerta, né? Segunda coisa, se a criança tem 9 anos de idade, eu tenho certeza absoluta que a responsabilidade pelo atraso não é dela. Tem um adulto que levou ela pra escola, esse adulto se atrasou. Mas essa criança de 9 anos, ela não tem responsabilidade por isso. E ela não pode ser responsabilizada pelo adulto do pai ou da mãe. E aí, o que acontece? A criança muda a expressão completamente, abaixa a cabeça, franze o senho e sai correndo e vai pra dentro de sala de aula. O que a escola tá ensinando pra essa criança? Você não está autorizada a ser quem você é aqui dentro. Segurança psicológica, zero. Não, você não pode expressar suas emoções aqui dentro. Então, segurança psicológica é, se eu tô feliz, deixa eu ser feliz. Se eu recebi 0 na prova e eu quero chorar, eu tenho o direito de chorar. Eu tenho o direito de rasgar a prova e ficar frustrado. Depois que o meu piti passar, aí vem a professora e fala, então, vamos conversar? Rasgar a prova não é legal. A gente vai dar um outro jeitinho aqui. É porque isso vem da neurociência que a gente sabe como lidar com as explosões emocionais. Exatamente. É porque como esse conhecimento não é repassado, eu imagino quão desafiador é. A criança tá tendo uma explosão emocional e você não sabe o que fazer. Você não sabe. E é por isso que esse conteúdo tem que chegar lá, porque existe a forma inteligente de lidar com isso. E aí, vamos lá. Se eu consigo ensinar isso para os professores, eu sempre falo isso, eu mudo a vida do professor. Exato. Em primeiro lugar, a sua vida vai ser melhor. Essa pesquisa de Harvard que fala que esses professores são profissionais extremamente infelizes, ela tem toda a razão. Por quê? Eu sou um professor que eu tenho que lidar com explosão emocional de 30 meninos dentro de sala de aula. É uma por minuto. Meu Deus. Então, a minha vida é uma loucura. Eu falo, pelo amor de Deus, eu não quero ir pra escola nunca mais, eu não quero dar aula nunca mais. Gente, eu vivi isso se chama fadiga por compaixão. Sim. Eu vivi isso, entende? Sim. Então, assim, o professor, na hora que ele fala, nossa, então peraí, tem um jeito inteligente, um jeito que funciona, existem técnicas, por que ninguém nunca me ensinou isso? Exato. Né? Então, beleza, segurança psicológica. Aí depois tem a segurança social. Segurança social é, eu pertenço. A segurança social é o combate pro bullying. Uau. Porque o bullying eu estou num lugar que todo mundo quer que eu não pertença. Eu tô num espaço que todo mundo fala, você não é bem-vindo aqui. Porque você tá acima do peso, porque você tem o cabelo azul, porque você tem a unha do pé não sei das quantas, porque o tom da sua pele não é igual, porque o seu cabelo é crespo, porque... Então, o bullying, ele entra nesse lugar da crueldade, porque é a ausência da segurança social, é a ausência do pertencimento. E pertencer para nossa espécie é... essencial, somos mamíferos. É um imperativo biológico. Exatamente. Então, assim, na hora que eu entendo teoria polivagal, eu consigo entender que eu preciso andar em grupo, eu tenho que pertencer àquele bando. Se eu não pertenço àquele bando, eu fico sozinho. Se eu quebro a minha perna, eu morro na selva. Exato. Nosso Entendeu? senso de segurança, ele é coletivo. É por isso que a gente chegou até aqui. Exatamente. Porque nos organizamos em grupo, Exato, basicamente. Basicamente. E aí, depois, o último eixo é a segurança acadêmica, que ninguém fala. E a segurança acadêmica é... Pera, não tô entendendo esse negócio aí de equação de segundo grau aí, não. Alguém pode me explicar? Sem que eu seja objeto de chacota. Constrangido. Mas quando eu falo dos 4 tipos de segurança, normalmente eu dou os exemplos para os alunos, mas eu gosto de dizer que essas seguranças, elas também são importantes e essenciais para o professor. Claro. O professor tem que se sentir fisicamente seguro, o professor tem que se sentir psicologicamente seguro, socialmente seguro e academicamente seguro. Porque o aluno que filma o professor, a aula dele, para colocar nas redes sociais, ele tá tirando o senso de segurança acadêmica do professor, porque o professor se sente ameaçado. Exato. Tem um negócio, eu tenho um negócio que é cistite de repetição. Então, a vida inteira eu sofri com cistite e tal. Nossa, e aí, numa dessas de estudar trauma, eu cheguei num termo nos Estados Unidos, eles chamam de teacher bladder,
que é, tipo, bexiga de professor. E aí eu fui descobrir que muitas professoras têm cistite de repetição. Por quê? Menina. Porque essas mulheres estão dando aula, elas têm que segurar o xixi. Uau! E aí, veja como eu não tenho segurança física para essa professora. Nossa! Você tá entendendo? Olha a violência, que ponto chega, né? Olha que ponto chega. Caramba. Então, quando eu falo que escolas são ambientes hostis, É não só para as crianças, mas para o professor também, para todo mundo, né? por isso essas mulheres que já têm as violências dentro de casa, que já têm as violências de gênero, que já têm todas essas dificuldades de ter que acordar às 5 horas da manhã, fazer café para a família inteira. 71%, Nath, 71% das professoras são arrimo de família. Meu Deus. Significa gente. dizer que elas têm o maior salário daquela família. E significa dizer que quem põe o pão na mesa são elas. Ai, gente, já envio. Se você é uma professora, já receba o meu amor aí, porque meu Deus, eu fico assim, Você tá consternada, entendendo? E aí, sinceramente. veja, a gente coloca essas mulheres num lugar de não formá-las em trauma, sob o argumento de que a escola já tem coisa demais pra fazer. Nossa, entendi totalmente. Entendeu? É como se a gente não tá querendo pôr mais peso, a gente tá querendo retirar Exato. quando a gente fala, porque esse conhecimento, ele liberta. Eu falo, conhecer sobre trauma liberta você e o mundo. E liberta. E liberta. Do jeito, enfim. E quando eu dou as formações para as professoras, além de ouvir relatos assustadores, eu escuto coisas do tipo assim: por que ninguém me disse isso antes? Meu Deus. Então, o que eu escuto muito mais é: Carol, agora eu tô entendendo. Agora eu sei o que eu posso fazer. Porque a gente tá falando de um público, Nath, que tem uma formação, 60% das nossas professoras hoje, elas são formadas EAD, 100% à distância. Caramba. Então, a gente está falando de um público cuja formação inicial é muito prejudicada. Uhum. E esse assunto, imagina que alguém fala disso, não fala nem na continuada. Que, Não fala na faculdade de psicologia, você acha que vai falar onde? imagina, exato. Então, assim, Para pra pensar. então, é um negócio que essas mulheres, elas são colocadas num, assim, num mar de violências. Meu Deus, gente. Né? Porque eu tenho professoras que têm formação inicial E muito cobradas por frágil. todos os pais, inclusive. Todos os pais, pelos diretores, pelos coordenadores meu Deus, pedagógicos, gente. pela Secretaria de Educação, pelos próprios alunos. Aqui não gera uma fadiga por compaixão, tá Exato. da sorte. Exato. Então é por isso que essas mulheres estão afastadas. E olha que eu tô falando do período pré-pandemia, porque o pós-pandemia foi muito pior. Meu Deus. Porque no pós-pandemia, para além de todas as dores que essas mulheres viveram, elas ainda tiveram que lidar com os alunos se autolesionando, tendo crise de burnout, com episódios de bullying, pânico. bullying aumentando significativamente dentro do ambiente escolar. Então, assim, e a escola, ela é uma esponja. Ela é um microcosmos da sociedade. Fala disso, adoro quando você fala que a escola é uma esponja. A escola absorve tudo o que a sociedade vive. Polarização política dentro da escola, meu amor. Você vai ter polarização política também. Há alunos que defendem um determinado candidato, alunos que defendem outro determinado candidato. E aí a professora vai lá e fala um negócio. A professora tem que praticamente, gente, ser... Não sei, Deus na Terra pra conseguir lidar com tudo isso. Exato. Então, assim, a gente escuta coisas do tipo assim... Olha o absurdo, olha a que ponto a gente chega. Os pais também, pelo amor de Deus. Os pais entram nas redes sociais da professora ou do professor pra ver se aquele professor foi na... como é o nome daquilo? Sei lá, Negócio de política. Negócio de política. Lá, eles ficam se reúnem lá, também não sei esse nome. E aí, pra ver se foi defender o candidato X ou Y. Liga pra escola, isso acontece muito em escola particular. Liga pra escola e fala: olha só, a professora de história tá indo céu, na gente. passeata do candidato X. Cara, eu acho que o Brasil tem tanto a amadurecer nessa questão, uma maturidade. Parece que na política a gente fica, não sei, a gente Entendeu? desliga o córtex pré-frontal de todo mundo. De todo mundo. Não é possível. Exato, Porque a gente outros vive no países lidam de límbico. forma muito mais madura. Tudo bem que isso é um problemático em quase todo lugar. Mas, enfim. Mas, não, os nórdicos, eles estão bem melhores do que a gente. Existe gente conseguindo ter um diálogo, porque se é pra ter democracia, é pra ter diálogo. Exato, mas enfim. Então, assim, a gente tá nesse lugar de que a professora, ela não pode nem dar aula. Porque se ela vai falar de determinados assuntos, não, esse é um assunto de direita, não, esse é assunto de esquerda, não, esse é assunto... Então, assim, a polarização política, ela entra na escola. Caraca, é tanta coisa, na verdade, que entra na escola. E eu, sinceramente, estou muito grata de você estar aqui. Porque mesmo eu que entendo esse assunto, talvez por não ter filhos ainda,
eu não tinha parado pra pensar em quão complexo é. E talvez quão urgente é esse assunto entrar. Talvez seja o lugar mais urgente de todos que ele precisa entrar. Pra mim é. Pra mim, assim, se você me perguntar, Carol, a gente tem que fazer com que empresas sejam informadas sobre trauma? Sim, lógico. Carol, a gente tem que fazer com que instituições, Hospitais. né, governo, hospitais, sim, lógico. Mas por onde a gente começa? Pela escola, minha gente, porque é na escola que a gente vai começar tudo. Caramba, sim. Sabe? Então, assim, tem uma história do Wisconsin que eu gosto muito de contar também, que a história foi... Tinha uma criança de 5 anos de idade. Veja, 5 anos de idade. Essa criança, ela tava, enfim, aprontando, né? Que no Brasil a gente chama dos abençoados. Então a criança tava aprontando, e em um mês essa criança ficou de detenção, que eles chamam, que é tipo, sei lá, uma suspensão, um castigo, castigo. Ela ficou de castigo, acho que 19 vezes em um mês. Meu Deus. Em uma das vezes, essa criança, então, de castigo, ela tava tomando leite. E aí ela começa a beber o leite, ela começa a gargarejar o leite. E ela se engasga. Meu Deus. E ela tá sozinha. E ela vai a óbito. Nossa. E aí, isso foi em 2017. E aí, na época, o secretário de Educação do Wisconsin, quando ele recebe a notícia, ele fala, gente, mas que absurdo. Né? Então, assim, como que essa criança fica de castigo 19 vezes com 5 anos de idade? Ninguém quis pensar o que tá acontecendo? E aí, Né? ele chama uma consultoria informada sobre trauma. Então, vê, 2017, ele chama uma consultoria informada sobre trauma e ele fala, vamos trabalhar com isso daqui. E aí, ele faz com que a Secretaria de Educação do Estado receba formação Uau. de trauma. Uau. Eles começam a mudar as práticas deles. O Wisconsin tem práticas de escolas informadas sobre trauma, que é a coisa mais linda e mais rica do mundo. Que a gente incrível. se inspira muito no trabalho deles. Uhum. E aí, este homem, que era secretário de Educação, ele se torna governador do estado. Uau. E ele leva toda a informação, né, as práticas de trauma informed para o governo inteiro. Que incrível. Então, todas as demais secretarias passam a se tornar espaços trauma informed. Meu Deus, Então, gente. isso pra mim a gente tem que começar pela escola, o lugar certo de começar. E não só pela escola, ó, acho que a sociedade inteira tem que se informar sobre trauma, pais, escola, comunidade e tudo mais. Mas você trouxe um ponto importante aqui, que você também tem experiência, eu queria falar um pouquinho com você, que é a questão das políticas públicas. Porque também me parece, principalmente quando a gente fala do contexto de escolas públicas, que se o governo se não tiver política pública, como que a gente faz esse processo de transformação dentro da escola? Não faz. A gente não faz, então, né? A gente não faz. Tá. De novo, aí vamos lá, vamos voltar pra Susan Mas Cole. imagino que não seja fácil também. Não. Como é isso no Brasil? Você já trabalhou, você tem alguma experiência com isso? Ó, vamos lá. Vamos voltar pra Susan Cole, tá? A mulher do Que você te inspirou Escolas- lá, que foi quando você começou lá. Tá. do Escolas Sensíveis ao Trauma. Beleza. O que essa mulher fez? Ela era advogada, lembra? Era professora, mas também advogada. O que ela fez? Ela, na época, isso foi 2014. É o que eu falo, assim, o conceito de escolas sensíveis ao trauma, ele é muito jovem. Ele é muito recente. Gente, 2014, 2024, tem 10 anos, né? É, gente. Então, assim, é muito pouco tempo. É um baby, assim. É um baby. E aí, ela em 2014, ela faz o seguinte, bom, a gente tá tendo uma reforma em Massachusetts, que foi onde eu morei, Boston, amo aquele lugar. E aí, ela fala, a gente tá tendo uma reforma educacional aqui. Aliás, minto, foi 2004, tô confundindo as coisas. 98, sai o estudo dos ACEs. Que é um dos principais marcos quando a gente fala de trauma em infância. Exatamente. Talvez um dos Eu maiores, acho o que maior, sei lá. Eu acho que o maior. Impacto também acho. Então, assim, em 98 sai o estudo dos ACEs. Naquela época, 98, a gente ainda falava de estudo de ACE para adulto. Era da infância, mas eu perguntava pro adulto. Pra quem não conhece, a gente já falou 50 vezes, mas o Adverse Childhood Experiences, que é inclusive em termos de número de participantes, acho que até hoje é o maior estudo sobre 17 trauma. mil participantes. Até hoje, enfim. E aí, quando a gente tá falando do estudo dos ACEs, ele vem em 98. Sim. Beleza. Em 2004, a gente, na época, ali ainda em 98, a professora Susan Cole estava criando um grupo de trabalho, porque ela estudava, olha só, ela não estudava ACE, porque na época não tinha esse conceito. Uhum. Mas ela estudava como a violência doméstica impactava a aprendizagem.
Tá. Então, alunos que eram testemunhas de violência doméstica ou alunos que sofriam violência doméstica tinham sua aprendizagem impactada. Uhum. Então, ela faz vários estudos nesse lugar, o grupo de trabalho dela faz vários estudos nesse lugar. Vem o estudo do ACE e completa aquilo. Tipo, era a pecinha que faltava. Nossa, é mesmo. Então, não é só violência. Tem também negligência, tem violência psicológica, tem violência sexual, tem uma série de outras coisas. Tem trauma de forma geral. Trauma de forma geral. Aí ela fala, legal, ok. E aí, em 2004, então, eles criam essa reforma educacional em Massachusetts. E ali eles falam, então eu acho que agora a gente vai precisar trazer recurso, orçamento, para que as escolas, então, recebam formação em trauma. E aí, olha que coisa bonita. Eles vão para Salem, que é aquela cidadezinha das bruxas de Salem. Sim. Eles vão para Salem e eles rodam um piloto numa escola de Salem, porque Salem é uma comunidade de baixa renda nos Estados Unidos. E aí eles rodam um piloto, então eles pegam uma escola e ali naquela escola eles começam a implementar uma série de práticas informadas sobre trauma. Coisas muito simples, sabe? Do tipo assim, e a gente tem isso no Brasil ainda. Por exemplo, regimentos internos de escola têm um determinado artigo que proíbe adereço na cabeça. Ou seja, o menino tem 15 anos de idade, quer botar um boné, porque o sonho da vida dele é ser rapper. Aí ele chega na escola, a professora fala, tira o boné. E aí é uma briga por causa do boné. E aí chama a polícia, Nath. Chama a polícia porque o menino não quer tirar o boné. Porque, não vou tirar, vem me fazer tirar. Menino, adolescente, sendo adolescente. Entendeu? Querendo pertencer. Mas mesmo que não seja adolescente, gente, se eu quero pôr um boné e eu tenho 37, alguém vem e fala, Nath, tira o seu boné, eu vou falar, não. Pois é. Não tô zero a fim de tirar meu boné. Vem fazer eu tirar meu boné. O que impacta no meu estudo aqui o boné? Exatamente, mas as professoras acham desrespeitoso. É porque aí é o que a gente falou dessa interação entre gatilhos, né? Exato. Porque eu fico brincando assim, mas desrespeitoso por quê? Porque em 1808 chegou a família real no Brasil e aí usar chapéu dentro de lugar fechado era desrespeitoso. Então vocês estão em 1808. E aí elas falam pra mim assim, não dá pra gente ver o rosto do menino. Então se ele virar a aba do boné, tu vê o rosto? Outra coisa, na pandemia usava máscara. Mas era tudo bem. Pior ainda. Mas era questão de saúde pública. Minha gente, vamos abandonar o problema do boné. Entendeu? Então assim, são coisas... A gente tem lutas maiores que a do boné pra falar aqui, né? Exato, eu falo pra eles, escolham suas lutas, esquece o boné. Deixa a menina pintar o cabelo de azul, de rosa, de qualquer cor que ela quiser. Esquece. Então assim, uma das coisas que essa escola fala é, porque a menina é uma menina negra, e ela falava, olha, quando chove ou quando neva, o meu cabelo fica eriçado e eu gosto de usar um lenço na cabeça. Todo direito, inclusive, de usar Todo isso. direito dela. E se ela quiser trançar o cabelo, se ela quiser ter um rastafari, se ela quiser ter qualquer coisa, um dread, o que ela quiser. E aí, ela vira e fala assim, mas é porque eu queria botar um lenço. E aí, a diretora sentou comigo, conversou e ela deixou eu botar o lenço. Pronto, a menina resolveu metade do problema na vida da menina. Era o lenço, entendeu? Ainda mais quando você é adolescente, que você quer pertencer naquele lugar. Sim. Bom, então. E aí, então, em 2004, elas rodam isso. Esse piloto nessa escola de Salem. E ali eles falam, cara, tá dando muito certo. Aí eles contratam a BU, que é a Boston University. A Boston University, então, faz uma avaliação de impacto. E que legal. Uma das primeiras coisas que a Boston University escreve, assim, logo no início da avaliação de impacto essa é uma das políticas mais difíceis de ser implementada, mas é a que mais mostra resultados positivos quando levada no longo prazo. Então, eles conseguiram fazer um levantamento de quais foram os benefícios de implementar uma política sensível ao trauma dentro de uma escola. E quais benefícios que eles conseguiram ver? Olha, tudo que você puder imaginar. Então, melhora... as questões disciplinares melhoram significativamente. E aí, eles espalham isso para os Estados Unidos todo. Por exemplo, na Califórnia... Que daí várias avaliações de impacto vão aparecer. Começa a surgir várias. Exato. Na Califórnia, por exemplo, em um ano... eles reduzem de 57 suspensões para 3. Eles falam hoje de benefícios em aprendizagem. Mas claro, se você desliga o sistema de luta e fuga, obviamente, minha gente, que vai impactar na aprendizagem. Alunos que vivenciam ambientes sensíveis ao trauma aprendem mais linguagem e mais matemática. Então, os benefícios eles vão desde uma mudança significativa do clima escolar, passando pelas mudanças internas. Então, o aluno se sente vinculado com a escola, o aluno passa a querer ir para a escola, reduz a abstenção justificada, então, falta.
né? Até porque muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui viveram muitos traumas na escola. Exatamente. E aí, sabe o que é mais interessante, Nath? Porque quando a gente começa a ver... Bom, então isso se espalha pelos Estados Unidos todo. Incrível. E isso se espalha porque existem políticas públicas... Exato, que é a pergunta que eu não esqueci o fio da meada aqui. Porque existem políticas públicas que direcionam o orçamento para que isso seja feito. Uhum. Então, nos Estados Unidos já tem 14 estados que recebem orçamento para implementar políticas de trauma-informed dentro das escolas. Isso é um sonho. É o sonho da minha assim, vida. Compartilhe do seu sonho. É. O que eu puder fazer para ajudar seu sonho, vamos te ajudar. Porque aí, você acha que morreu lá? Aí isso se espalhou pro mundo inteiro. Na Austrália tem coisas lindíssimas. Na África do Sul tem coisas lindíssimas. No Reino Unido também tem, não tem? O Reino Unido, na França. A gente tem hoje... É um movimento que está acontecendo. A gente tem um levantamento em que a gente olhou para 5 territórios, em que a gente mostra os como esses territórios foram implementando essas práticas e quais foram os resultados de cada um deles. Que lindo. Então, assim, é um movimento global. Uau. Mas que no Brasil a gente ainda tá aí nessa... Então, ou seja, você me respondeu que é impossível fazer isso sem política pública e orçamento. Impossível. Pronto, é isso. É isso. E como tá isso no Brasil hoje? Você acha que isso é possível? Você já trabalhou com política pública? Você já foi secretária de educação? Já trabalhou junto com o MEC? Enfim. Então, qual a sua visão geral sobre a nossa situação e o que precisa acontecer, né? A minha visão é que o Brasil... Em 2019, dezembro de 2019, teve uma lei que dizia que a gente tinha que botar psicólogo dentro da escola. Uhum. Essa lei, ela foi completamente esvaziada por causa da pandemia. Tipo, ninguém nem olhou pra isso. Porque a gente tinha coisas muito mais urgentes pra olhar, e isso não é uma crítica, isso é um fato. Eu tô contando um fato, Sim. Beleza. Foi o que foi e beleza. Quando foi... inclusive, o nosso levantamento de boas práticas, ele serviu para embasar um projeto de lei para implementação de psicólogos no ambiente escolar. Uhum. E aí, então, depois que essa lei foi promulgada, a gente cria, então, uma política nacional, que ela foi criada em janeiro desse ano, de 2024. Super recente. Uma política nacional para fazer com que os psicólogos e assistentes sociais estejam dentro da escola. Tá, então não foi com nada com trauma ainda, é só para que tenha psicólogo e assistente social dentro da escola. Por que eu tô falando isso? Porque no Brasil a gente ainda acredita que escola é ambiente feito por educador. E errado. Escola precisa de psicólogo, de assistente social, de médico, de um monte de coisa. Escola tem que ser um ambiente multidisciplinar. Uhum. E por que escola tem que ser um ambiente multidisciplinar? Porque eu não estou cuidando... Para eu cuidar da aprendizagem, eu preciso de cuidar de uma série de outras coisas para a aprendizagem acontecer. Então, nesses lugares que a gente vê que tem excelentes resultados de políticas trauma-informed, na verdade, eles acabam tendo um postinho médico associado ali, perto da escola, que o Até menino... porque o trabalho multidisciplinar é um dos princípios da abordagem informática do trauma. Então, parte daí. Parte daí. Então, acho que a primeira coisa é isso. A segunda coisa é entender, e aí é uma briga eterna, que é um problema de orçamento. Então, hoje, a gente ainda tem muita dificuldade, algumas redes implementarem essa política nacional, porque da onde que elas vão tirar recurso para pagar esses profissionais? Porque não pode tirar do Fundeb. Então, isso é uma briga. Então, você ter recurso para pagar o salário desses profissionais é super difícil. Terceiro ponto, esses profissionais, ninguém sabe exatamente o que significa ser um psicólogo escolar. Porque daí as pessoas falam, mas pera, eu vou fazer terapia dentro da escola? Mas por que precisa de psicólogo aqui dentro? Então, o psicólogo escolar, ele não vai fazer terapia na escola. Sim, não é o papel dele. Não é o papel dele. O papel dele é muito mais zelar por um clima escolar positivo. E aí, o que a gente passa a ver? A gente passa a ver que esta figura deste psicólogo escolar, ora ele é usado como a ponte com as famílias, ora ele é usado na ponte com os alunos e professores, ora ele é usado na ponte entre os alunos. Então, ele acaba sendo um profissional apagador de incêndio. Uhum. Que não é o que ele tem que fazer ali. Não exato. O que ele tem que fazer... Aí as pessoas falam, então ele tem que laudar? Não, ele não tem que laudar, ele tem que encaminhar. O trabalho dele é zelar por um clima escolar positivo, fazer os encaminhamentos necessários de saúde mental, evitar problemas de violência, fazer um trabalho de prevenção. Ser o guardião dos protocolos, ser a pessoa que vai ajudar na formação dos professores da escola. E obviamente que dependendo da escola, só um profissional também não faz verão, né? Porque não tem faz, como, né? Não tem como. Então, veja, hoje no Brasil, quando a gente tem redes que estão muito preocupadas com isso e falam para mim que querem fazer as coisas e estão de fato fazendo, você tem um psicólogo para 10 escolas.
Meu Deus. Então, o psicólogo vai Meu uma Deus. vez a cada 2 semanas. Tá Não entendendo? tem como ele não virar apagador de incêndio nesse Exato. cenário. Não tem como, E aí, eu preciso, então, formar esses profissionais para eles serem trauma-informed. E aí, só que só formá-los não resolve, porque eu tenho que formar todo mundo dentro da escola. Então, veja, é um trabalho... Sem orçamento não resolve. E você tá me falando que não tem. Não tem. Ou seja, gente, se você aqui quer ser um filantropo, tem dinheiro, ouviu a gente por alguma razão, entre em contato. Pelo amor de Deus, Vamos, a ajuda. gente vai fazer acontecer aqui. Tô aqui me comprometendo com Vozes. É e isso. BT e Vozes vão se juntar. isso. Entre em contato. Se você tem dinheiro, tá querendo ajudar. Tô Você não falando sério. sabe. Eu tô falando sério. Você não sabe onde você vai botar seu dinheiro? Tá afim. Tá aqui. A gente bota aqui. Você quer uma causa? Você quer uma causa que você Quer acabou de resolver? comprar. É isso. Então, Caramba. assim, aí a gente precisa formar esses profissionais. Então, veja, eu já falei pro meu time, eu falo isso, falo pro meu filho, eu não vou ter vida o bastante pra ver a mudança que eu quero. A gente também não. Mas, assim, se eu puder plantar a semente da castanheira pra daqui 100 anos o negócio dar um resultado... É que você tá falando uma frase do plano de negócio do IBT, que a nossa visão é transformar o Brasil num país trauma-informed. E a frase embaixo é, a gente tem plena convicção que a gente não vai estar viva pra ver nossa visão se tornar realidade, mas que a gente quer plantar sementes. Exatamente a frase que você falou, tá lá na nossa visão. É isso. Porque assim, eu sei que eu não vou conseguir, eu sei que eu não vou ter vida bastante. Tá tudo bem. Mas eu vou estar lá, eu vou estar lá. Eu vou estar lá no céu, no cosmos, sei lá onde, no purgatório, talvez. Eu vou estar em algum lugar, entendeu? Olhando e falando, cara, olha aí, é isso. Porque eu acho que na hora que a gente tiver professores informados sobre o trauma, eu tô tirando toneladas das costas desse profissional. Sim. Ele vai ter muito mais condições de exercer o ofício dele de uma forma profissional. Exato. Porque hoje, o problema o problema comportamental, ele ocupa boa parte da vida de um coordenador pedagógico. Meu Deus. Imagino de um diretor de maior escola, parte, talvez. de um professor. Né? E aí a gente entra num outro lugar que a gente não falou ainda, que é o trauma dos pais. Que eu não tô falando ainda de educação parental, não. Talvez, não sei se chegou o momento da gente, porque assim, existe um movimento de educação parental que é incrível. Incrível, maravilhoso. Ainda bem que vocês existem. Um beijo pra vocês. Mas vamos talvez falar um pouquinho, então, até pra começar a falar também desses limites. Porque no mundo ideal, qual é a responsabilidade da escola, do aluno, do pai? Até onde vai cada coisa no mundo ideal? E como que a gente encaixa na importância da educação parental e do trauma voltado para o sistema educacional, que são coisas diferentes. Vamos lá. Vamos voltar aqui alguns anos. Quando a gente era pequena, você tem 37, eu tenho 44. A gente é mais ou menos da mesma época. Na mesma geração. Quando a gente era pequena, e a escola ligava para os nossos pais, era o quê? Problema. Treta. Aconteceu alguma coisa. Certo? Sim. Pai e mãe nunca era chamado em escola pra falar: a Natasha foi ótima na prova de matemática. Ela tirou 9. Nunca era assim. Sim. Era pai, mãe, a Natasha tirou 3 na prova de matemática. Sim. Né? Então, assim, nós, enquanto hoje pais, a gente tem uma lembrança da escola ruim. Uhum. Os nossos pais têm uma lembrança ainda pior. Porque os nossos pais, eu não fui a mãe, eu tenho um filho de 20 anos. Eu não fui a mãe que bati no meu filho. A escola me ligava, até porque tem outras questões, enfim, eu sou a mãe atípica. Escola ligava pra mim, eu já sabia que era problema, mas a culpa não era do meu filho. Eu sabia que tinha um outro problema ali que a escola não estava conseguindo entender. Mas se você perguntar pro meu pai, pra minha mãe, como que era na época deles, era assim, se a escola ligasse, o pai chegava em casa e batia neles. Isso acontecia muito. Não acontecia? Uhum. Porque a escola falava assim, olha, o fulaninho não está se comportando. E o bilhetinho no braço que você ia com... Você lembra desse bilhetinho? Aconteceu com você também? Lembro. Que era o bilhetinho com, sei lá, falando falando mal de você. Você tem que chegar com o bilhetinho em casa, gente. E a história de assinar na agenda? Está na Quantas agenda? E quantas vezes chegava, tinha um bilhetinho que ia na agenda. E o pai e a mãe tinham que assinar. Aí as adolescentes, com medo, forjavam a assinatura de pai e mãe. Ai. Entendeu? Eu não posso falar nada porque eu já fiz isso também, gente. Então, já uma assinaturazinha aqui, uma ali. Minha mãe está ciente. Entendeu? Então, assim, é igual que é a história do meme do A Verdade é Esse Bilhete, entendeu? É exatamente aquilo. Porque ela escreveu um negócio que ela não queria ir pra escola, e A Verdade é Esse Bilhete. Então, assim, quantas e quantas vezes a escola
chamava os nossos pais e os pais deles, os nossos avós, chegavam em casa e batiam neles porque tinham sido chamados na escola. Uhum. Essas pessoas, elas entendem, hoje, adultas, que se a escola liga pra elas, é problema com o filho delas. O sistema nervoso já deve até pré-ativar aqui, ó. Ligou a escola. Menina. O alarme. Aí já até o córtex pré-frontal do pai já não existe mais. Já não existe mais. Foi A amígdala tá lá. já foi embora. Entendeu? Então, assim, ali eles já estão na hipervigilância. Ali eles já estão... Aconteceu alguma coisa, não sei o quê. O que vai fazer? Então, você já entra num lugar muito ruim. E aí, você chega na escola pra professora falar assim... O Matheus não tá se comportando porque ele brigou com a Catarina. E aí você fala, quem é a Catarina? Desculpa, que foi muito engraçado. Entendeu? É isso, tipo, e você fala, mas o que tá acontecendo? Então, a escola, ela é incapaz de ligar pros pais pra falar assim, oi pai, oi mãe, tudo bem? Eu tô ligando pra dizer que o Matheus se comportou super bem hoje. Inclusive, lembra que a gente tava com uma dificuldade de comportamento? Ele foi ótimo. Ele foi cooperativo, ele ajudou a gente, a professora pediu ajuda e ele, poxa, tava lá. Ele foi super legal, ele colaborou com os coleguinhas, etc, etc. A escola não faz isso, não. A escola só liga pra dar bronca. Então, esse pai e essa mãe, quando eles recebem a ligação da escola, eles falam, não vou lá, não. Oxe, vão falar mal do meu filho? Eu não vou. E aí, eu me lembro que... como eu fui mãe muito jovem, eu ia nas reuniões, ou a minha mãe ia, minha mãe me ajudava muito, e aí eu escutava sempre assim, só vem pai e mãe que não precisa, os pais que precisam não vêm. E eu nunca consegui entender por que esses pais não iam. Eu só fui entender depois que eu dei o laço no buquê. Até porque, se a criança apresenta muitos problemas de comportamento, a gente tá falando que provavelmente ela vive num ambiente com pais que também têm os seus próprios traumas, porque uma coisa existe esse contágio, digamos assim, e não tem capacidade emocional de lidar nem consigo mesmo, vai lidar com os problemas da escola, os problemas do filho. E eu não tô falando isso pra culpabilizar ninguém, tá, gente? Porque a gente sabe muito bem que esse mundo ideal que a gente tá falando aqui só existe quando as pessoas podem receber acolhimento para suas feridas e dores. Os pais, a escola, a comunidade, todo mundo. A gente sabe que a gente tá sonhando aqui, falando do mundo ideal. Mas se a gente não falar desse mundo, ele nunca vai começar nem sequer a ser construído, né? Eu lembro, Nath, quando meu filho tinha, sei lá, ele tava na educação infantil ainda, devia ter uns 4 aninhos. E aí, eu cheguei na escola porque tinha o amiguinho que tava mordendo. Todo dia, o Arthur chegava em casa com umas mordidas, umas rodinhas aqui com os dentinhos, né? Aí, quando eu cheguei na escola, tinha um grupo de mães que hoje elas se reuniriam pelo WhatsApp. 20 anos atrás, elas não fariam isso, mas... 16, né? Porque ele tá com 20. Mas elas estavam todas revoltadíssimas porque a criança tava mordendo o filho de todo mundo, não era só o Arthur. E aí, eu lembro que a professora ficou extremamente frustrada porque a mãe do menino não foi. Quando foi no final da reunião de pais, chega a mãe do garoto. E aí ela chegou e falou assim, não, eu vim porque eu tô me divorciando e tal, não. Nisso chega o pai. E os dois começam uma briga terrível ali na frente. E aí ela falou, porque ele fica comprando presente caro pra dar pro menino, e eu tô tendo que ficar responsável pela educação, e não sei mais o que. E eles começam a brigar ali loucamente, e na hora que não tinha nenhuma formação em trauma na época, olhei e falei, agora que eu entendi, por que não tá mordendo todo mundo? Até eu, se vivesse numa casa com esse pai, com essa mãe, eu tá mordendo todo mundo também. E ali, é impressionante, porque eu acho que eu fui a única pessoa que tive esse insight. As pessoas paradas, olhando, vendo aquela cena, e ninguém falava nada. Então, assim, a percepção que eu tenho é que a gente também não tá aberto a entender o que tá acontecendo na casa dos nossos alunos. Tem um documentário chamado Paper Tigers. Ele não existe em português ainda. Então, você quer fazer uma boa ação? Exato, gente. Dá um dinheirinho aí. Tem muita boa ação. Muita boa ação. Que a gente pode fazer. Entre em contato. Entre em contato, tá? Carol@voz. Então, assim, esse documentário, ele mostra uma semana na casa dos, entre aspas, piores alunos de uma escola. Então, os alunos mais desafiadores, os alunos com comportamento mais agressivo, aquele aluno que você fala, misericórdia, eu não quero ir pra escola porque eu não quero ver esse menino nunca mais na minha vida. E aí, eles passam uma semana na casa desses alunos. E aí, no final, você fala assim, se eu passasse 10 minutos sendo esse menino, eu faria muito pior do que eles. Que é o que a abordagem Trauma em Forma preconiza, que é mudar o paradigma de o que tem errado com essa pessoa para o que aconteceu de errado o que aconteceu com você, exatamente. Ou seja, ao invés de simplesmente, insuportável esse aluno. Não, cara, mas será que não tem uma explicação para esse comportamento, né? Exatamente. O que eu falo para os professores muito é o seguinte, você não precisa saber o que está acontecendo na vida desse aluno.
Então, assim, é claro que quando a gente sabe, você tem mais compaixão. É mais fácil ter compaixão. É mais fácil ter compaixão. Mas eu conto sempre a história da mochilinha invisível. Sim, fala dela. Eu gosto quando você fala dessa A mochilinha invisível é que todo mundo carrega uma mochilinha invisível. Dentro dessa mochilinha, você tem coisas, você tem pedras e flores. Você tem todas as suas vivências, coisas boas e coisas ruins que você aconteceu. Aí, de vez em quando, aparece nas redes sociais aqueles professores que resolvem fazer uma terapia coletiva e põe o menino sentado, aí o menino começa a contar e todo mundo chora. Eu me arrepio com esse negócio, porque o professor não foi formado para fazer o manejo disso. Como é que o menino vai chegar lá e contar que sofreu abuso sexual e depois aprender matemática? Não vai. É porque sem o treinamento mínimo, se você não sabe, é melhor nem mexer. Não mexa, né? Não É uma mexa. responsabilidade, uma questão de responsabilidade. Exato, entendeu? Então, mas aí todo mundo tem sua mochilinha invisível. Tem professor que quer abrir a mochilinha e escarafunchar a mochila do menino. Por que esse menino tá vivendo isso? Não sei o que lá, não. Porque fica na curiosidade. E eu sei que tá no melhor das intenções fazer isso. Mas isso vai ser pior pro professor. Porque ele não vai conseguir fazer o ofício dele. O que eu sempre digo pros professores... Quer ensinar e não manejar trauma. Exatamente. O que eu sempre digo pros professores é: entenda que a mochila existe. Ponto. Então, na hora que o menino começa a se comportar de uma forma desafiadora, seja não interessado na sua aula, seja se comportando, xingando, batendo porta, gritando, seja dando o escândalo que for, ou congelado, entenda que este menino está vivenciando alguma coisa na lista ali dos 10 ACEs. Tem uma dessas coisas. Que hoje em dia essa lista já é muito maior, mas, Sim. Enfim, pega ali a lista dos 10 e vê, será que não é um divórcio? Será que não é um pai preso? Será que não é uma mãe alcoólatra? Será que não é porque morreu uma avó que era cuidadora? O que será? Pode ser muitas coisas. E não necessariamente eu preciso descobrir qual dessas coisas está acontecendo. Eu não preciso. Eu só preciso saber que tem alguma coisa errada. E professor, gente, é ponta de lança. A gente é que está ali no dia a dia, na lida com esses alunos. Então, nós temos a convivência e a gente conhece os nossos meninos, não tem jeito. Eu conto sempre a história do Igor, que foi um aluno meu, que ele era o rei da escola, ele era a alegria da turma, a gente sempre fazia piada, tirava piada comigo, tirava piada com ele. Um belo dia, Igor calado. Mudo. Não interagia, não respondia nem presente. Falei, opa, tá de mau humor hoje? Não me respondeu. Eu tinha 2 vezes por semana aula com o Igor. Na outra aula, deitado, não queria conversa. Falei, estranho, hein? Na terceira aula, na semana seguinte, mesma coisa. Na quarta aula, eu falei alguma coisa com esse menino. Aconteceu alguma coisa. Por sorte, tinha uma psicóloga na escola. Liguei pra ela, agendei um horário com ela, falei, vou mandar o Igor pra ir, tá, professora Cristina? Manda, Carol. Igor, vai pra professora Cristina agora. Não vou. Vai, Igor. Tô pedindo pra você ir. Não vou, sua vaca. Assim, tipo, uou. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu falei, é o seguinte, Igor, vamos fazer um combinado. Ou você vai pra sala da professora Cristina agora, ou eu vou te dar falta até o final do ano. Porque você tá aqui só de corpo presente, você vai reprovar por falta. E aí saiu me xingando, chutando cadeira, bravo, com raiva, cuspindo marimbondo, corredor adentro. Quando eu terminei minha aula, esse menino volta chorando, me abraça. E eu falei, aconteceu alguma coisa comigo. E eu estava certa. E ainda bem que temos uma psicóloga dentro dessa escola que conseguiu fazer ali o manejo. Só me abraçou. Ele passou, assim, uns 2 minutos abraçado comigo no corredor da escola chorando. Eu não fazia a menor ideia do que tinha acontecido. A única coisa que eu fiz foi abraçar o menino de volta. Mais nada, o que eu ia fazer? Beleza. Ele falou pra mim assim, obrigado. E foi embora. A professora Cristina me liga e fala, Carol, o Igor descobriu que o pai cometeu suicídio. A gente não sabia. Meu Deus. Ele passou a vida inteira achando que o pai tinha falecido por outros motivos e descobriu isso. Tava com ideação suicida. E a gente vai fazer o encaminhamento necessário, já chamei a família. Ou seja, eu era a ponta da lança ali. E eu só consegui identificar porque eu estava atenta para o meu aluno, mas todo professor que tem a atenção mínima com seus alunos consegue identificar. E não é que você salvou a vida de ninguém, não. O que salva a vida de alguém é uma escola que tem estrutura. Na hora que eu encaminho para a psicóloga consegue fazer o manejo correto e ela liga para a família e a família encaminha para o tratamento adequado e ele faz o tratamento e ele melhora, é isso, é uma cadeia de pessoas. Talvez
fazer com que as pessoas tenham um letramento básico em trauma, para que elas possam até se perguntar o que está acontecendo. Exato. A partir do pressuposto que tem algo, tem alguma razão, e a partir desse pressuposto conseguir, por exemplo, fazer um encaminhamento e usar os protocolos. Talvez seja Exato, isso. exatamente Talvez o papel da escola é isso. esse. Não precisa ser manejar o trauma, ir lá e... Né? Ó, Tá. pra você ter uma ideia, eu não sou psicóloga. E eu não quero ser, eu tenho o maior respeito do mundo pelos psicólogos, mas porque o meu lugar é na educação. Eu tá gosto. tudo bem. E tá tudo bem, eu É gosto de ser pra ser assim. educadora. Eu amo a minha carreira, eu amo a minha profissão, sou muito feliz sendo professora. Então, eu fico pensando assim, eu não estou ali pra manejar o trauma do menino, mas eu preciso entender que aquele comportamento não é comigo. Exato. Na hora que eu falo pros meus professores, gente, não é com você. Não levar pro pessoal, saber se autorregular emocionalmente, porque é Isso. difícil. Saber ajudar o aluno a se autorregular. Saber como acolher, como é fazer uma escuta ativa. São coisas básicas, você não precisa ser um Básicas. psicólogo pra saber Não. fazer. E que em um treinamento, às vezes, você consegue fazer a pessoa sair de uma situação pra outra completamente diferente. Uma qualidade de vida muito maior pra ela e pra todos os alunos. Então, o que a gente tá falando aqui não é que, você, professor, além de tudo, tem que saber manejar trauma e tem que... Não. São coisas básicas. Às vezes, saber rastrear de forma básica, dependendo ali, um histórico de trauma, sei lá, com a psicóloga. Enfim, acho que são coisas básicas que podem ser feitas, Que né? vão melhorar o dia a dia do professor, em primeiro lugar. Uau. Que vão fazer com que esta carreira, que é a carreira da infelicidade, Meu Deus, gente. se torne uma carreira de verdade, em que as pessoas tenham orgulho e que elas possam olhar e falar assim, eu sei o que eu estou fazendo. Uau. Então, quando a gente fala de práticas educativas, de pegar o menino, botar o menino lá na frente do quadro, escrever 50 vezes, eu não vou mais fazer isso, ela tá repetindo padrão. Exato. Porque o que acontece na escola, Nath, de novo, aquela professora que sofreu violência física na escola e hoje ela não pode mais repetir essa violência, ela substitui a violência física Sim. pela psicológica. Na verdade, eu não vejo uma escola sendo segura se esse tema não entrar lá. Não é? Eu não vejo, não tem como. Exatamente. Não tem como. E aí, por mais que a gente tenha escolas, né, a gente pergunta, hoje a gente se pergunta muito, mas por que tem escola que tem tanto caso de racismo? Porque ninguém tá falando disso aqui, porque racismo é uma experiência diversa na infância, inclusive. O racismo se a gente for olhar assim, as portas de entrada de trauma, o racismo é o que mais abre porta. Porque eu tenho o racismo estrutural, eu tenho o racismo individual, eu tenho a mudança climática que tem a ver com o racismo estrutural. Então, assim, eu tenho bullying por causa de racismo. Abre muitas portas pra pessoa viver uma experiência desafiadora. Exatamente. Eu falo assim que pra mim, a gente tava falando sobre isso antes aqui, né, das estatísticas de trauma que são altíssimas e que os estudos giram entre 65 e 90, estava até falando que já fizeram alguns estudos aqui no Brasil de trauma na infância, girando em torno de 98%, né, que você falou. Uhum. Mas assim, pra mim, se você pega qualquer pessoa negra no Brasil hoje, tem 99,9999, só pra ninguém dizer que eu sou taxativa e falei 100%, 99,99% dessa pessoa ter vivido um trauma. Com certeza. Não só um, muitos. Vários, Tô dizendo um pra poder, enfim. E você sabe o que é mais impressionante? Quando a gente... Porque hoje a gente tá num movimento, ainda bem, de ERER, que a gente chama, que é a Educação para as Relações Étnico-Raciais. Uhum. Então, é um movimento de falar sobre racismo no ambiente escolar e letrar os professores é o letramento racial. Que é mais um princípio da abordagem formada sobre trauma. Exato. Que é o cuidado com a questão da cultura, da etnia, da raça. Exatamente. E eu falo sempre para os professores que, da mesma forma que quando você coloca um óculos e você passa a falar, então isso é racismo, então aquilo é racismo, e que você vê o racismo, ele sempre esteve ali, você não enxergava. Uhum. Então, no momento em que você vê, você não desvê mais, o trauma é a mesma coisa. No momento em que você vê, você não desvê nunca mais. O trauma sempre esteve ali, a gente só não via, a gente só não enxergava. Exato. Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma escola, de crianças que sofrem racismo, de professores que sofrem racismo, de professores que cometem atos racistas, ou de crianças que cometem atos racistas, a gente está falando de uma situação em que as pessoas não estão letradas em trauma e nem em letramento racial. Sim. Quando a gente passa a entender que muitos casos de bullying, eles não são nem bullying, eles já são racismo. Racismo é crime. Hoje, bullying é crime, mas veja, o bullying, ele não prevê a restrição de liberdade. Uhum. Então, se você, desde janeiro, bullying se tornou crime, mas você não vai preso por causa de bullying. Uhum. O cyberbullying, você vai preso.
Uhum. Então, hoje a gente tem o bullying como crime, mas muito antes de bullying ser crime, racismo já era crime, imprescritível e inafiançável ainda por cima. Só que as escolas não liam que o bullying era racismo, elas chamavam de bullying. Quando, na verdade, é racismo, Sim. que é pior, é mais sério. Uhum. Quando a gente fala de bullying na escola hoje, as escolas estão sendo processadas, está judicializando demais. E aí, o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo um monte de escolas sofrendo ação judicial e falando, meu Deus, e agora o que eu faço? O que você faz? Você letra os seus professores em trauma, você letra os seus professores em equidade racial. E de novo, gente, a gente não tá falando algo que é um bicho de 7 cabeças, é porque a gente sabe aqui o que é e não vamos ter tempo aqui de explorar o que seria uma escola informada sobre trauma. Talvez a gente pode falar um pouquinho do sensível ao trauma, mas enfim, a gente não tá falando de algo que é de outro mundo. A gente tá falando de algo de iniciativas, às vezes, que vão levar muito menos tempo do que vocês estão pensando aí e que tem uma repercussão, assim, gigantesca. E aí isso me traz, só pra gente realmente fechar aquela pergunta que a gente tinha feito, que a responsabilidade da escola, a responsabilidade dos pais e do aluno, cada um tem sua responsabilidade. Então, a escola seria ter esse letramento básico, saber identificar as situações, saber encaminhar as situações. Uhum. E a família teria o papel de cuidar dessa criança, de buscar o tratamento e pessoas especialistas, né, por exemplo, em manejo de trauma para fazer o tratamento, é isso? É isso. A gente está falando muito hoje também sobre... A gente está falando muito sobre engajamento família, escola, comunidade. É como se a gente estivesse tendo que traduzir para a escola determinadas coisas, para que a escola começasse a entender letramento em trauma sem que eu precise usar a palavra trauma. Então, eu tenho falado de clima escolar, eu tenho falado de engajamento família, escola, comunidade, que é como que a escola traz os pais para junto. Porque a escola hoje, ela liga pro pai e fala, ah, pai, mãe, olha só, vai ter festa junina. Ah, vai ter dia das mães, dia da família, não sei o que lá. E ela acha que isso é um vínculo. Isso não é vínculo, isso é comunicação. Uhum. Vínculo é quando eu pego o regimento interno e eu apresento para os pais e falo, e aí, o que vocês acham disso aqui? Vamos construir junto? Construir junto, chamar para fazer parte, né? Exatamente. E assim, a gente tá, infelizmente, no caminho pro fim, porque eu queria ter bem mais tempo. Gente, eu fiz, sei lá, gente, 15% das perguntas que tem aqui. Mas é porque é tanta coisa que você sabe que dá vontade de beber, assim, de tudo que você tá trazendo. Mas tem 2 perguntas finais que eu queria fazer para você. E uma delas é você fala muito sobre a escola ser um espaço de cura, né? Então, o que significa isso na prática? E você no Vozes ajuda escolas que queiram se tornar sensíveis ao trauma, a criar os seus próprios protocolos, isso é uma coisa que você faz? O que é uma escola que cura, afinal de contas? Bom, a gente começou a falar de escolas como espaço de cura. Isso, espaço de cura. Porque a gente não queria usar a palavra trauma. De novo esse ponto. De novo esse Mas ponto. eu acho que o trauma, ele tá começando a se infiltrar na sociedade e vai chegar um momento que os pais... Eu só imatriculo meu filho numa escola que for trauma informe. Tem a palavra lá. Numa escola que for trauma sensitive. Eu sinto que isso vai... Eu também acho. Eu torço. Mas por e eu vou te enquanto, dizer que eu acho que a grande responsável por isso são as educadoras parentais. Pois é, a gente acabou não falando um pouco do papel. Elas... Por isso que eu falo, assim, o meu trabalho complementa o delas e o delas complementa o meu. Assim, eu sou muito fã dessa galera. Porque elas estão fazendo um trabalho extremamente importante. Então... Que é da relação dos pais com o filho. Com e os no pais seu com o caso, dos educadores, do espaço da escola com a criança. E com as famílias. E com entre as famílias. eles. Entre os educadores. Entre si, Mas vamos lá. Ai, desculpa, me perdi. Deixa eu falar do escola como espaço de cura. Espaço O que cura. é uma escola como Então, a gente não queria usar a palavra trauma e a gente começou a falar sobre isso. E aí, eu comecei a receber algumas críticas, tanto de educadores quanto de psicólogos, falando, olha, a gente não cura ninguém, a gente trabalha com cura. Eu acho tão brega isso. Ai, eu não aguento mais esse pouco. Que saco, deixa a palavra cura em paz. Não pode. Nos Estados Unidos, todo mundo fala healing todo mundo fala healing. Quanto é lado. E ninguém tá falando, ai, mas é porque... Meu Deus, olha, gente. Nos Estados Unidos, eles usam a palavra, tipo, school as a healing place. Ou seja, escola como espaço de cura. Eu só fiz a tradução. Mas não pode, no Brasil não pode. Tá, enfim. Aí, eu falei, tá bom. E aí, o que eu comecei a escutar dos educadores? Que eu tava jogando nas costas dele a responsabilidade. Não bastasse a responsabilidade de educar. De curar. De aprender, agora de curar também. Então, assim, era terrível. Mas no final, assim, no fundo, a ideia da escola como espaço de cura é uma escola que tá olhando para a humanização daquele lugar.
Então, assim, não é que eu vou Não curar é a escola o menino. como a única responsável da cura, perceba. É até questão de interpretação, como um espaço de cura. Estar lá é curativo. Exato. Não é ser obrigada curativa. a curar. Pronto. Então, aí vamos lá. O Vivek Murthy, que foi… nos Estados Unidos tem um negócio muito legal que se chama cirurgião geral, um cargo, que se chama cirurgião geral. O Vivek Murthy, ele foi cirurgião geral dos Estados Unidos no governo Obama e agora no governo Biden de novo. E no governo Obama, o Vivek Murthy escreveu um livro chamado Relações Curativas, alguma coisa assim. Mas ele fala que o grande problema dos Estados Unidos em 2019 era como é que era, gente? Era a solidão das pessoas. Uhum. E que a gente precisava estar junto, em bando, não sei o que lá, aquela coisa. E aí ele vira e fala, as escolas têm um espaço muito importante nesse lugar de se tornarem centros curativos. Uhum. Corta. Agora, aí teve o governo Trump, agora é o governo Biden. No governo Biden, ele volta e fala, os pais estão absolutamente estressados. Então, ele solta um alerta falando, os pais estão exaustos. Ser pais em 2024 é exaustivo, porque tem rede social, tem celular na escola, tem polarização política, tem pós-pandemia, perda de aprendizagem, beleza. E aí, o que a gente entende? A gente entende que se a escola pode ser um espaço curativo, então, o que eu preciso fazer para que essa escola seja um espaço curativo? Eu preciso fazer com que educadores se sintam bem lá dentro, em primeiro lugar. Boa. Eu preciso fazer com que alunos se sintam bem lá dentro. Eu preciso fazer com que a relação dessas pessoas funcione. Eu preciso trazer os pais para junto e fazer com que essa relação funcione. Hoje, a gente tem o oposto disso. Hoje a gente tem o pai e a mãe enfiando o dedo na cara da escola, a escola enfiando o dedo na cara do pai e da mãe. A gente tem o menino desrespeitando o professor desrespeitando o menino. Então, hoje a gente tem a escola como espaço bélico. De traumatização. De traumatização, como um espaço violento. E eu quero fazer o oposto. Que lindo, cara. Então, esse é o objetivo da escola como espaço de cura. Mas fomos mal interpretadas. Então, beleza. É uma terminologia que a gente quase não usa mais, muito embora eu ache linda. Não, mas eu acho lindo, ainda bem que você trouxe. Não, porque eu já falei sobre isso. Se você tá aqui agora, a Natasha falando disso de cura e já tá me cancelando, assiste os outros episódios que eu já expliquei em extensão por que eu acho que que o termo cura tá tudo bem usar. Tá tudo bem. Mas se você não entendeu, assiste os outros episódios. Mas entendi. E aí vocês estão acabando a gente não tá falando mais porque a gente tá tomando pancada na cabeça do que por qualquer outra coisa. Mas eu acho lindo, entendeu? Mas o conceito é lindo. E eu parabenizo demais você por querer isso e o que eu puder fazer pra ajudar você a alcançar esse propósito, saiba que farei. E pra gente finalizar, se você pudesse deixar um recado pra um professor ou professora que tá ouvindo a gente, que convive todos os dias, entra numa sala com 50 pessoas com as suas mochilinhas invisíveis e que mesmo assim exerce uma das profissões mais lindas, importantes e mais mal pagas e mais desvalorizadas e mais estressantes, o que você poderia deixar pra esse professor que tá ouvindo a gente? Não é com você. Então, a dor do seu aluno, o aluno é o que ele consegue ser. Uhum. O aluno, até o aluno mais desafiador, ele entra na escola todos os dias e ele quer dar o melhor dele, sabia? Que lindo. Ele quer dar. Ele quer que alguém tenha orgulho dele. Uhum. Ele quer que alguém olhe pra ele e fale, você acredita em mim? Uhum. Será que eu sou bom o suficiente? Ele quer. Só que a gente tá acostumado a tá tão exausto e tá tão, sem formação e que a gente não consegue. Então, e aí tentando responder rapidinho a sua outra pergunta, que é o Vozes criou um curso. A gente tem um curso chamado Aprendizagem Segura, que é um curso de 20 horas, não é longo. Uhum. Em que a gente dá ali uma formação básica de Trauma Informed para educadores. Que lindo. Em que a gente explica para os educadores o que são experiências adversas na infância, como que a experiência adversa na infância se torna trauma, o que o cortisol tem a ver com o rolê todo, e como que isso funciona dentro da escola. E a gente dá técnicas de autorregulação, a gente explica para o professor, a gente vai tirando essas toneladas de culpa e de medo e de desinformação que estão nas costas desse profissional. Caramba. E aí, para mim, a coisa mais importante é que o professor entenda, o comportamento do aluno não é contra o professor. Uhum. Não é porque o aluno tá me desafiando que ele me odeia, que ele não me respeita, que ele não quer falar comigo, que eu sou um péssimo professor. Não é nada disso. É porque tá acontecendo alguma coisa na vida dele. Tem alguma coisa naquela mochila que tá pesada. Uhum. E aprender, Nath, é como você empurrar uma bola de ferro morro acima. Aprender é muito difícil.
Então, aprender já é uma coisa, assim, desgastante. Porque eu preciso estar muito concentrado, com o meu córtex pré-frontal muito aberto. Eu preciso estar ali com o meu límbico muito calminho e tranquilo. Eu preciso estar regulado para eu poder ser proativo, para eu ser criativo, para eu poder ser curioso. Eu preciso estar muito regulado. É difícil. E algumas bolas, elas são pequenas. E aí dá pra eu empurrar com um pouco mais facilidade. Mas tem aluno que ele é pequenininho e a bola dele é gigante. Nossa, sim. E pra ele empurrar essa bola morro acima todos os dias, a cada 50 minutos ele tem que empurrar essa bola morro acima. Meu Deus, gente. É uma loucura. Então, assim, eu acho que os professores precisam ser formados em trauma porque eles precisam desse lugar de respiro. Eles precisam ser acolhidos. Então, eu primeiro acolho o professor e depois eu consigo chegar no aluno. Que lindo. Carol, sem palavras, até me emocionei agora aqui nessa sua mensagem final, que cada vez mais seu trabalho se expanda, que sua voz chegue em milhares de pessoas e lugares, em milhares de escolas, e, enfim, e que você aí possa ter escutado a gente, percebido quão desafiador é esse ambiente escolar, porque envolve tantas questões, envolve questões estruturais, né, questões que, enfim, tem a ver com o poder público, envolve os pais e mães que também estão exaustos e têm suas questões também estruturais, sociais, envolve, enfim, os traumas de todo mundo. E eu realmente acho que quando a gente fala disso, a gente tá falando, pessoal, aqui tá a raiz do problema. E se a gente resolver, vai ficar melhor para todo mundo. Sim. Não só para os alunos, né? Eu que te agradeço. Muito obrigada. Assim, foi uma alegria estar aqui, poder foi compartilhar. Bom, né? Não foi uma delícia? Ficaria aqui 50 horas. Nossa, me chama mais que eu venho. Vou ter que chamar uma dobradinha para a próxima temporada. Sim, com certeza. Vai ser uma alegria estar aqui, gente. Mas obrigada de todo o coração. Obrigada pelo trabalho de vocês. Se quiserem nos seguir nas redes sociais. Exato, quer fazer? Aproveita que esse é o momento do jabá. É o momento do jabá. Vai. @Voz da Educação _ e @carolcampus.educa. São as minhas redes no Instagram, que é onde a gente mais compartilha conteúdo, compartilha um pouco na minha vida pessoal, mas também muita coisa de trauma. No Voz a gente fala muito de trauma, de engajamento, família, escola, comunidade, de neurociência, de ciência do trauma, enfim, é isso. Maravilhosa, maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada por tudo, Carol. Obrigada a você. Gente, eu não sei você, mas tô terminando com o meu coração assim... Nossa, você não tá entendendo. Foi muito bom. Sinceramente, foi um dos melhores episódios que já teve aqui no TraumaCast. Espero que você tenha gostado também, tenha aprendido também, tenha se emocionado também. Se você ainda não fez isso, é um absurdo. Você já bota aqui pra se inscrever, já bota aqui pra curtir, já encaminha pra todo mundo, pra pais, pra amigos, professores que você tenha. E espero do fundo do coração que tenha sido aí um momento de muito aprendizado e reflexão pra você. E a gente se vê no nosso próximo episódio do TraumaCast. Até lá!